Ó, o Carlos está entrando também. Boa noite, Carlos. Espero que mamãe esteja bem. Bom, então vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aqueles que estão aqui, que nos cercam de muito carinho, estão sempre olhando por cada um de nós. Vamos agradecer a eles por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui todos com saúde, cada um com seus problemas, é claro, mas em paz, né? Paz de coração, aprendendo um pouco mais, cada um de nós aprendendo um pouco mais, aprendendo um pouquinho um com o outro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos lá aqui ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais íntimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não aquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas esse dever, como o precisar? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a se dobrar às diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma
em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra restabeleça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Bom, aqui ele fala claramente, né, qual é o nosso dever, né? O nosso dever é ir até onde nós não prejudiquemos o outro, né? Esse é o nosso dever. E o dever é nos instruirmos, né, para chegarmos a uma condição melhor de espíritos, né? Então, ele coloca aqui que o nosso maior adversário são as coisas fáceis que nós encontramos na vida, né? Por isso devemos estar sempre firmes naquilo que nós qualificamos que é o nosso dever. Por quê? Porque quando fomos criados por Deus, Ele cunhou no nosso espírito as suas leis. Então, nós sabemos o que estamos fazendo de certo e de errado. Hoje, mais do que nunca, sabemos mais o que é certo, né? Porque a doutrina espírita está nos dando condições melhores de entendermos tudo o que acontece. Então, fica aí para cada um lutar pelo seu dever. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer o mesmo esquema, né? Se alguém não entender alguma coisa, pergunta. Se alguém quiser complementar o que eu falei, também fique à vontade, tá? Bom, nós estamos tratando aqui de um caso onde o mentor, o Calderaro, levou o André Luiz para verificar essa nova situação que o André Luiz está aprendendo, que seja dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, eles estão ligados muito fortemente pelo cérebro, né? E ele fez uma análise do cérebro dos dois, né, para a gente ver até onde vão as obsessões, né? E o encarnado, apesar dele ter se esforçado aqui, como ele não se lembra das situações, né? Mas ele vive sempre muito amargurado. Por quê? Porque o desencarnado está forçando a barra. Então, o que que eles combinaram? Eles combinaram de trazer o encarnado para o plano espiritual para eles começarem a conversar juntos. Então, vamos ver aonde eu parei, tá? Nós estamos no capítulo 5. Eu parei aqui. Quanto a ti, que fizestes, né? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, por favor, tá? Quanto a ti, que fizestes? Fez precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo dos teus instintos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? A benfeitora fez breve pausa, fitou compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, a laia de juízo irreconhecível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor do nosso afeto, da nossa estima leal. Como o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses a nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. E aqui tem uma parte bem importante que serve para todos nós, todos. Por isso a gente não precisa ficar se martirizando por coisas que nós fizemos errados, ou nessa encarnação que a gente lembre, ou até em outras encarnações. Olha, também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude
de serpe venenosa, concentrada em si mesmo, aguardando o ensejo de exterminar ou deferir, né? Ou seja, todos nós passamos por essas situações de vingança, né? Ou seja, nessa encarnação ou em outras. Continuando. No entanto, o Senhor todo misericordioso, e prestem atenção, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Então veja, nós não podemos ficar com alguma coisa no coração nos prendendo porque fez isso, ou deixou de fazer, ou fez aquilo, não é? Nós temos que seguir em frente. Hoje, conhecendo um pouco mais a doutrina, com um pouco mais de lucidez do que tínhamos, talvez há 10 anos, há 15 anos, isso é fácil de ver. Eu sempre tenho falado isso nas palestras, né? Vejam aí, há 10 ou 15 anos atrás, você tem os mesmos pensamentos ou os mesmos parâmetros sobre sociedade que você tem hoje. Muitas coisas que a gente não aceitava lá atrás, hoje a gente já aceita, né? Então, assim é a vida. Temos que seguir para frente, andar para frente. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Vitor, quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Vamos continuando, tá? Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alcançou o indicador na direção de Pedro e exclamou: Quero ser bom, e todavia sofro. Confraguem-me atroz procedimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços a explodirem-lhe a alma, torturada, feriram-me fundo o coração. Como não chorar também ali, diante daquela cena simbólica? Camilo e Pedro, que são os espíritos em questão, né? Entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Ou seja, a história deles é a nossa, né? Cipriana, que é a mentora que está dirigindo o trabalho junto com o Calderaro, tolerante e maternal, não personificava a paixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: Quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levaram a martelar a pedra bruta para a obra-prima de uma estátua? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pôde o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúleos de revolta, com que se despenham nas sombras dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio: Chora, desabafa-te.
O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo, quase maquinalmente nos braços, conservando-os contendores con, conchegados ao peito, qual se lhe fora mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhosamente o olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Cometas o mal que te feriu e invocas a providência com expressão desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi no céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu. O Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarnearam-se de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me, também empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições. Fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se destacavam do corpo, que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida, triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimos. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico. Enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança, que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Então, veja, a gente tem a certeza, né, de que essas situações que eles estão colocando aqui, né, é uma prova de que todos nós passamos por essas mesmas situações, né? Então, por isso que a gente tem que se perdoar e seguir em frente. Esse é o objetivo que nós temos, né? Para que a gente não fique parado no tempo, né? Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Então, eu vou prosseguir aqui, tá? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radiosos feixes de luz que atravessava o coração qual venábulo de luar cristalino. O infeliz genefluxo agora beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, raciando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falareis desta maneira senão amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda, né? Ou seja, ele percebeu o sentimento dela, né? E como acontecer a Pedro, também gritou: Mãe do céu,
Libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechei-me em algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir das minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo e, num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor, murmurando: Abençoado seja tu que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos. A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou, perdão, ao meu orientador. Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã em definitivo. Precisamos salvar-lhe a loucura total à filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: O coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus, que existem demônios somente suscetíveis de regeneração, pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Dispunhamos-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: Preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Ou seja, né, o desencarnado foi levado para um lugar de refazimento e o pai estava num hospital se refazendo. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhes os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Segurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa ouviu, reverteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-o com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor fraternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. E assim a gente termina o capítulo 5. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém quer comentar nada? Vitor, tudo em ordem por aí? Tudo certo, meu amigo. Pode seguir aí. Então vamos lá. Então, veja, o que eu acho de principal em tudo isso é que mostra que uma hora o espírito se liberta das situações, né? Então, isso para nós, vamos dizer assim, é algo que a gente tem que perseguir,
por mais difícil que a gente esteja numa situação hoje, ela vai ter um fim, um dia, né? Então, se a gente faz a nossa parte, os espíritos fazem a parte deles. Como ficou bem demonstrado aqui, todos nós passamos ou vamos passar por situações difíceis, né? Mas vejam que a espiritualidade nunca nos deixa de lado. Sempre tem algum espírito que vai intervir por nós. Bom, Roberto, oi, fala, Roberto. pode falar. Não, então, eu só ia falar, né, que é importante aqui, que o ponto aqui que a gente precisa sempre se preocupar é como é que nós estamos aceitando as provas, como é que nós estamos aceitando as situações difíceis, dessa necessidade maior de, de entender e não se revoltar, né? Que é o que é difícil, né? Mas é Eu bem sei, isso mesmo, né, Leila? Porque, como fica bem claro aqui, uma hora o espírito, sei lá, o perseguidor ou aquilo que está amargurando a gente, vai passar, porque uma hora eles chamam a gente lá no plano espiritual, conversam, explicam, né? E é como você é, falou, a gente tem que aceitar as situações, porque senão, se a gente não passa por essas situações, a gente nunca vai aprender, né? Então, quer dizer, ninguém passa alguma coisa porque não tem que passar. Isso não existe. é, é procurar entender essa necessidade, né? Exatamente. O bem e o mal sofrer ali, que está no Evangelho, né? Isso, Porque depende da forma que a gente vai passar por elas, ou aceitar, ou se revoltar, ou até a gente vai, ou a gente vai conseguir logo encontrar saídas, e que tudo passa, ou a gente vai ficar, às vezes, até vítima de situações de espíritos que estão ali, até de alguma forma, gostando, né, dessa nossa reação negativa, né? exatamente. E a Isso gente aí. tem que entender realmente que a gente vai passar por situações, mas ela uma hora vai acabar. Não É, tem como, vai, certamente. né? Agora, a gente tem que entender também alguma coisa assim, veja. Eu vou passar por situações até a hora do meu desencarne. Mas depois, quando você desencarnar, aquilo cessou, acabou, né? É. Eu lembro sempre, você deve lembrar do Paulo, o cadeirante, lembra? Sim, claro que Conhecimento do sim. Paulo Sim, claro que sim. era um rapaz que trazia muitas dificuldades, né? E aí era uma dificuldade, ele fazia umas perguntas difíceis, tal, né? Eu sempre me lembro dele, não sei, não consigo esquecer ele. Aí, depois que ele desencarnou, passou um tempo, eu não sei se foi 4 ou 6 meses, ele mandou uma psicografia agradecendo todo mundo, né? E assinou embaixo, Paulo, ex-cadeirante. Achei o máximo aqui. Ele era resignado, né? Exatamente. De toda dificuldade, né? E não eram poucas dificuldades, né? Não, absolutamente. Bom, faltam 7 minutos, 8 minutos, mas vamos iniciar o capítulo 6, tá? Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, hein? Olha, o capítulo 6 chama Amparo Fraternal. Vamos lá, tá? Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosamente. Avançou Calderaro perguntando: E a Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco em definitivo, amanhã à noite. A irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que a nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta reclama certas providências. Então, veja, é uma coisa que vai acontecer, o desencarne da pessoa, né?
mas a filha está segurando ela mentalmente, né? Então a gente precisa lembrar disso quando acontecer com os nossos parentes próximos que a gente ama tanto. É claro que a gente ama, né? Ninguém vai falar, eu quero que ele morra de uma vez. Não. Mas a gente tem que entender que a vida do outro tem que seguir o caminho, né? A gente não pode ser egoísta ao ponto de querer que a pessoa não desencarne. Mesmo porque eu, pelo menos por enquanto, né? Eu considero a morte a libertação total do espírito, porque o espírito fica preso no corpo físico. Ele está preso, ele não pode fazer as coisas que ele quer. Ele está preso, é um prisioneiro. E aí, quando há o desencarne, há a libertação total. O espírito vai para uma situação muito melhor. É claro que sempre vai haver aquela situação de perturbação após o desencarne, né? O espírito ainda não sabe que desencarnou, ou então ele ainda está zonzo por causa do monte de remédios que ele tomou. Mas veja, que nem o caso aqui, né, que a irmã Cipriana recomendou para o Calderaro ficar perto dela para ter o desenlace placidamente, né? E por que isso? Porque ela deve ser uma pessoa que tem requisitos para isso. Então, a gente pode pensar isso para cada um de nós, né? Se a gente tem requisitos, pré-requisitos, se a gente fez a nossa vida com as regras normais, se a gente fez o que deveria fazer, sem ferrar ninguém, sem querer ser melhor que o outro, a gente vai ter o mesmo procedimento. Os espíritos vão ficar ao nosso lado também, né? E eles vão providenciar espíritos como os nossos parentes para ficar do lado da gente na hora do desencarne, né? Bom, vou ler mais um trechinho porque nós já estamos bem próximos do fim. E como a Bia ainda está de férias, nós não vamos fazer a segunda parte ainda, tá? Mas vamos, assim que a Bia voltar, nós vamos continuar os nossos programas, inclusive se vocês puderem dar sugestões, a gente está passando alguns vídeos sobre o Haroldo. O Haroldo é um cara muito moderno, muito bom, vale a pena ouvir. Mas a gente entende que muitos de vocês não podem ficar na segunda parte, porque chega do trabalho, cansado, extenuado, a gente sabe como é que é, né? Mas vou ler mais um trechinho aqui, e aí depois a gente continua. Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, ele observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e o corpo alquebrado. Acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas de contínuo fluxo. Eu vou parar aqui, porque senão depois a gente não vai entender como é que terminou, tá? Bom, pessoal, é isso. É, eu queria agradecer a todos vocês estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais, né? E assim que a Bia voltar, que ela é a única que sabe colocar as coisas aí, eu faço a menor ideia, né? Então, nem me peçam, pelo amor de Deus, para aprender. Mas eu prometo que quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um cursinho rápido lá de informática, tá? E depois eu mando uma psicografia para vocês falando, ó, tá aqui o certificado. Assim, eu espero que eu esteja melhor na próxima encarnação. Bom, mas é isso aí. Vou agradecer a todos vocês e vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a Deus, a Jesus, principalmente a Jesus, que é um espírito mais próximo de cada um de nós,
um amigo fiel, aquele que conhece intimamente cada um de nós, que Ele possa nos fortalecer sempre, que Ele possa estar sempre ao nosso lado, que Ele possa enviar os seus mensageiros para nos auxiliar, que nós possamos estar sempre com Ele, porque Ele está com nós, mas muitos de nós não estamos com Ele. E agradecer ao mestre Kardec, que trouxe todo esse ensinamento que faz de cada um de nós melhores a cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, aqueles que forem amanhã no trabalho, nos vemos. E aqueles que não puderem ir, boa semana. Obrigado a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Falou, Vitor. Grande abraço aí amanhã, hein? Tchau, tchau. Abraço, até amanhã. Abraço a todos aí. Boa semana. Até amanhã. Tchau. Leandro, muito bom, hein?